Queridos irmãos em Cristo, saudações de paz. Aqui quem vos fala, professor Rogério China. Somos do Instituto Teológico Gênesis e nesta grande oportunidade traremos um tema de extrema relevância, a saber, as 70 semanas de Daniel. Para tanto, se inscreva no nosso canal, deixe ali o seu like, ative o sininho e certamente Deus irá lhe abençoar com essa palavra de suma importância para os nossos dias. Amados em Cristo, vamos nessa oportunidade palestrar sobre um tema de extrema relevância, a saber, as 70 semanas que proferira o profeta Daniel. Antes, porém, faremos menção de um versículo oriundo do livro de Daniel, lá no capítulo 9, e ostensivo versículo 24. Caso o querido queira, pode estar nos acompanhando nesta leitura, que está escrito assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Percebam bem, Daniel estava dentro do cativeiro babilônico. Certamente ele fora levado para a Babilônia, deportado para a Babilônia, logo na primeira leva, onde Nabucodonosor invadiu Jerusalém e deportou para dentro do seu território uma grande parte do povo, oriunda de reis, príncipes e sábios. Dentre eles estava o profeta Daniel. Segundo a profecia de Jeremias, o povo de Judá passaria neste cativeiro por um período de 70 anos, para cumprimento do propósito de Deus. Veja bem que o que levou o povo ao cativeiro foi a desobediência pertinente à palavra do Senhor. Pois bem, agora 70 anos já são passados, e Daniel, por sua vez, conhecendo a profecia de Jeremias acerca deste período de cativeiro, ele bota-se a orar diante do Senhor. Ele vai buscar de Deus a resposta concernente o período que já havia se cumprido. E enquanto Daniel está orando, Deus faz com que o arcanjo Gabriel se manifestasse a ele e trouxesse para Daniel uma revelação que se estende até os nossos dias e dias posteriores ainda. E o anjo, conhecendo a petição de Daniel, que se relatava acerca dos 70 anos do cativeiro, que já havia terminado, no entanto, o anjo disse assim: 70 semanas estão determinadas para o teu povo, para extinguir a iniquidade e para que o ungido seja manifesto. Que 70 semanas são estas? Que período estabelecido é este? A primeira questão que devemos assinalar, que quando fala de semana neste texto, não estão se relatando ou não está se relatando as semanas de dias, conforme a nossa contagem cronológica. Na profecia oriunda do capítulo 9, versículo 24 de Daniel, cada semana refere-se a 7 anos. Logo, 70 semanas vezes 7, assim concluindo 490 anos. Ou seja, a profecia que Deus dera e a revelação que Deus trouxera a Daniel dizia que em um período
de 490 anos, a partir do retorno do povo para dentro da sua terra natal. O povo estaria regressando do cativeiro para Jerusalém. A partir deste momento, dar-se-ia a contagem até concluir-se a mesma em 490 anos. Ou então, a partir do momento que o povo retorna para sua terra, o salmista ainda disse que eles estavam como os que sonham, não acreditando que estavam retornando para Jerusalém. Sendo assim, com a ordem do retorno, abre-se-ia a contagem de 490 anos ou 70 semanas. Percebam bem, quando nós acompanhamos de uma forma bem simplificada essa contagem, a mesma teria findado-se justamente no momento em que o Senhor Jesus entrou na cidade de Jerusalém, assentado sobre um jumento. Naquele exato momento, cumprir-se-ia a mensagem dada a Daniel e concluiria o tempo de 490 anos, a saber, 70 semanas. E neste período o Messias manifestou-se e ele desfez as obras do diabo. Apregoou o ano aceitável do Senhor, curou os enfermos, ressuscitou os mortos e apregoou as maravilhas do céu. Observe que a profecia de Daniel se estende até este período, quando o Messias se manifestou, nascendo de uma virgem, para cumprimento da profecia de Isaías, lá no capítulo 7, versículo 14, que a virgem conceberia e daria luz a um filho varão, diante do qual seria estabelecido todo o poder. Esta mesma profecia, ela tem cumprimento na própria palavra que Deus dera a Nabucodonosor através de um sonho. No seu sonho ele contempla uma estátua gigantesca de terrível aspecto. A estátua era composta por alguns elementos: cabeça de ouro, peito e braços de prata. O seu ventre, por sua vez, era de bronze. A sua perna era de ferro, e os pés em ferro e em parte barro. E na visão, Nabucodonosor contemplou que uma pedra foi atirada sobre aquela estátua sem imposição de mãos. E quando aquela pedra atingiu a estátua foi esmiuçada, destruída e se espalhou por sobre a terra. Porém, a pedra que atingiu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Quando nós nos deparamos com a palavra de Jesus Cristo registrada por São Mateus, onde ele relata afirmando: eu sou a rocha, e sobre esta rocha, ou esta pedra, edificarei a minha igreja. De natureza que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós estamos diante de um cumprimento. Jesus é a pedra que foi atirada, destruindo aquela estátua que representava 4 impérios que se levantariam, incluindo o Império Babilônico. Nós estamos diante de um cenário onde impérios têm se levantado com a ação de destruir a nação de Israel. Isso é bem registrado em Apocalipse capítulo 12, quando é visto um sinal no céu. Uma mulher que estava para dar à luz, estava ela sobre a lua e tinha a resplandecência do sol sobre si. Observe que também foi visto um outro sinal, um dragão que estava fazendo frente àquela mulher e foi fazer guerra tentando tragar o filho que daquela mulher nascera. Percebam comigo, aquela mulher
é a figuratividade de Jerusalém, mais precisamente na cidade de Belém, se manifesta o poder do Messias. Então nós estamos diante de cumprimentos fundamentados na palavra do Senhor. As 70 semanas cumprir-se-iam justamente no período da manifestação do Messias. Repetindo, as 70 semanas cumprir-se-ia justamente na manifestação do Messias, quando este adentrou a cidade de Jerusalém, assentado sobre o jumento. E por qual motivo ele não entrou assentado sobre um cavalo branco? Até porque entrar numa cidade com um cavalo ou assentado sobre o mesmo era símbolo de guerra. No entanto, aqueles que se portavam sobre o jumento, entrando numa cidade, estavam indicando paz. Jesus estava com essa atitude verbalizando: eu vim para que tenham paz e paz com abundância. E por qual momento cumpre esta promessa? E por que tudo não se extinguiu por ali? Porque Deus, na sua presciência, sabia, como sabe, que existia um povo que não era povo. Logo, as 70 semanas que dever-se-ia cumprir com o manifesto de Cristo, ela tem uma interrupção. Quando chega a 89ª semana, Deus interrompe a contagem. Por que isso, professor Rogério? Porque se desse continuidade nas 70 semanas, não a interrompendo, tudo certamente já teria se concluído. No entanto, Deus, observando a terra, ele contempla um povo que não era povo, não era considerado herdeiros da bênção. No entanto, Deus, ele interrompe a contagem cronológica, abre um parênteses, para que neste parênteses, ou dentre esse período desse momento, viesse a acontecer a chamada plenitude dos gentios. Eu vou repetir. Deus abre um parênteses e no meio deste período é chamado de plenitude dos gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são naturalmente judeus. Para os judeus, nós não somos considerados herdeiros, donos da bênção. Mas quando o Senhor Jesus verbalizou em um pequeno momento verdade celeste, como aquela cidadã oriunda de Samaria, a mesma estava vindo apanhar água no poço, porque era o horário dos samaritanos pegar água. E ali estava o Senhor Jesus assentado na beira do poço. E quando aquela cidadã se aproxima, ele disse assim: dai-me um pouco de beber. E ela retrucou dizendo: como pode você, sendo judeu, pedir-me dai de me beber, sabendo que sou eu uma mulher samaritana? Disse ela. O Senhor Jesus, olhando para dentro da alma dilacerada que ela trazia sobre si, ele respondeu: se tu conhecesses o dom de Deus e quem te pede dá de me beber, tu me pedirias e eu te daria a água da vida. Naquele exato momento, o Senhor Jesus está abrindo o parênteses para a plenitude dos gentios, ou para a inserção dos gentios no plano da salvação. É por conta disso que as 70 semanas não se concretizaram. Logo, ainda resta uma semana. Se cada semana constitui-se de 7 anos, entendemos assim que ainda restam 7 anos para cumprimento de todo o propósito de Deus com relação, a princípio, a Israel e secundariamente à humanidade. E em que momento essa última semana irá se cumprir? Em que momento novamente terá continuidade a contagem dessa última semana? 69 semanas já se passaram.
até a manifestação do Messias. E Deus abre um parênteses na história para a plenitude dos gentios, ou seja, todos aqueles que não são judeus, foram lhes dado a oportunidade de serem feitos filhos de Deus. Isso também é bem exemplificado quando aquela mulher sirofenícia vem gritando atrás do Senhor Jesus, dizendo: tem misericórdia de mim, porque a minha filha, disse ela, está miseravelmente endemoniada. Jesus, por sua vez, usou uma expressão meramente cultural. Ele se desloca a visão para aquela cidadã e profere o que os seus discípulos certamente iriam dizer: não é lícito pegar os pão, ou não é lícito pegar o pão que é dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Era essa a forma de tratamento que os judeus prestavam para todos aqueles que eles julgavam não serem donos da bênção. Aquela cidadã poderia ter se entristecido e regressado para sua residência, e continuando, ela seria alvejada pelos problemas de sempre. No entanto, ela se humilha diante do Senhor. Ela se coloca aos teus pés e diz: eu também conheço que os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. O Senhor Jesus volta-se para os judeus, homens vestidos de uma tão grandiosa arrogância, e profere a seguinte palavra: nem em Israel eu vi tanta fé. Mais uma vez está concluído que os gentios estão sendo inseridos no projeto salvífico. As 70 semanas, elas terão o seu fiel cumprimento. Em que momento vai se dar novamente a contagem da última semana, em que momento dar-se-á continuidade à contagem da última semana, que por sinal está paralisado este momento? Preste atenção comigo. No exato momento em que o Senhor Jesus arrebatar a igreja, este momento, este fenômeno, dar-se-á novamente a contagem para concluir a última semana que resta, ou os 7 anos que concluirão as 70 semanas de Daniel. Com o rapto da igreja, abre-se-á novamente a contagem cronológica para a conclusão de todo o projeto e plano salvífico. Quando a igreja for arrebatada, removida, tirada, com a princípio finalidade, livrar a igreja, a noiva de Cristo, da grande tribulação que está para chegar. A igreja foi removida, abriu-se novamente a contagem da última semana, e essa última semana é composta por 7 anos. É justamente neste período que manifesta o homem do pecado, o anticristo, trazendo para a humanidade uma falsa paz, uma paz meramente fictícia. Ele vai se manifestar como aquele que vai resolver os problemas sociais, trazendo uma igualdade mundial, organizando todas as nações debaixo da sua tutela, prometendo e mostrando com sinais e prodígios que aparentemente ele é aquele que pode resolver a situação do país. Percebam comigo, no mundo em que vivemos, no país que vivemos, o que mais o cidadão busca é um governo promissor, que olhe e contemple para o seu semelhante ou para o povo com olhar de misericórdia, com olhar de amor, externando para o povo todas as necessidades que estes têm. E neste período, o anticristo, ele vai se manifestar, o homem do pecado, e com uma intelectualidade extraordinária, um grande poder governamental, ele aliciar a 10 nações de extremo poder para governar o mundo. Será-lhe dado um voto de confiança
um acordo será feito e assinado pelas nações. E justamente, meus queridos irmãos, este acordo tem o prazo de 7 anos, ou seja, a última semana para concluir as 70 semanas estão agora abertas de novo. E diz o texto que ele assinará um acordo com muitos por 7 anos, ou por uma semana. No entanto, na metade da semana, ele rompe o acordo. Para compreendermos esta visão escatológica, precisamos retornar um pouquinho na história, quando Nabucodonosor abominou a fé dos judeus, obrigando eles a adorarem uma estátua à sua homenagem. Os que não se dobrassem diante daquela estátua seriam lançados numa grande e destrutiva fornalha de fogo. Assim será no império do anticristo, quando ele estiver com todo o poder nas mãos, com toda a regência universal. Ele vai se auto-intitular Deus e vai obrigar a todos que estiverem naquela época a servirem e se dobrarem diante dos seus pés. Aqueles que não aceitarem serão mortos, destruídos, dilacerados, caçados como animal. E é neste período que estará sendo derramado a ira de Deus, que está composta de uma forma simbólica por 6 selos. Posteriormente, o 7º selo dá abertura a 7 trombetas que estão denotando a ira de Deus. A 7ª trombeta dá abertura a 7 taças cheias da ira de Deus. Momento extremamente de terror, de angústia, de pranto. No entanto, a igreja lavada e remida no poder do Senhor Jesus Cristo estará com o Senhor Jesus na eternidade, cantando o hino da vitória, louvando e bendizendo aquele que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos, aquele que era, que é e que há de vir. Meu querido irmão, você que nos assiste, se firme nesta palavra, porque mais breve do que quando aceitamos a fé está o arrebatamento da igreja, e posterior ao arrebatamento dar-se-á continuidade na última semana ou nos 7 anos que restam para a conclusão. Neste período de 7 anos, nós podemos dividi-lo em tribulação e grande tribulação. Tribulação porque a igreja foi arrebatada, os seus pertences ficaram. Grandes catástrofes de escala universal se dará, porque nós temos cristãos que estão dirigindo seus veículos em suas carretas, pilotando seus aviões, e quando o arrebatamento suceder, essas pessoas logo desaparecerão. Então teremos muitas catástrofes que serão contidas como uma tribulação, problemas odiernos deste mundo. Neste momento, o anticristo ou governo diabólico consegue estabilizar, ele consegue equilibrar toda a situação econômica. Neste período, logo, não haverá classe alta, média e baixa, todos em uma só instância. O que um pode, o outro também conseguirá. E todos irão aplaudi-lo, inclusive os judeus, os israelitas, irão estar olhando meio que da esquina, sem dar a ele a confiança que ele deseja receber. Para ganhar popularidade e o conceito dos israelitas, ele vai mandar reconstruir o templo em Jerusalém, que fora destruído. E quando ele reconstrói o templo, os judeus, os israelitas, dão a ele todo o crédito e até entendem preconceituosamente que ali está o Messias. Quando chegar aos 3 anos e meio, ou a metade da última semana, ele rompe o acordo, se constitui Deus, abomina o templo e obriga todos que estão na sua jurisdição ou diante da sua regência
a se renderem ao seu senhorio. Preste atenção aqui, meu santo. Muitas pessoas que compõem igrejas, diz a Bíblia, permanecerão neste cenário, porque não guardaram a palavra, não permaneceram com a botija cheia e com azeite como reserva, não aguardaram o esposo, não permaneceram em servir ao Senhor e foram deixados, porque foram confundidos com este mundo. O cenário desta terra está sendo preparado para o apogeu do anticristo. Da mesma forma, o Espírito Santo está preparando a igreja para o arrebatamento e o encontro com o Senhor Jesus e a entrada nas bodas do Cordeiro. 7 anos de festa, bodas do Cordeiro, e 7 anos de tragédia aqui na terra. No segundo momento em que o acordo é rompido, o anticristo agora vai determinar que ninguém poderá sequer falar o nome de Jesus. Agora ser cristão novamente é um ato criminoso, novamente é um ato digno de sentenças de morte. Observe comigo, a igreja já vem passando por perseguições. A igreja sempre foi perseguida, mas nunca destruída, porque o Senhor Jesus se faz presente. Ele mesmo disse: estareis convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. Neste exato momento, Jesus Cristo está observando e permitindo a ação diabólica sobre a terra. Demônios que estão detidos serão manifestos para a destruição da humanidade. Pragas cairão sobre essa terra, tragédias irão acontecer, as águas serão contaminadas, segundo relata Apocalipse. O sol será intensificamente aumentado o seu calor, de forma a queimar aqueles que tiverem contato com ele. A Bíblia também ressalta que este período será tão tenebroso que até a morte irá se ocultar. Logicamente, por um período de aproximadamente 5 meses, a morte não mais estará. Muitos tentarão tirar a própria vida por conta do sofrimento, mas não conseguirão, porque é o juízo de Deus, é a vingança do Senhor sobre aqueles que não fizeram caso ou não acreditaram no poder do Messias, do Cristo da cruz. Será um período de sangue. A Bíblia ressalta que vai ser tanto sangue derramado que o mesmo daria no freio dos cavalos, a mais ou menos 1,20 metro de altura. É muito sangue que será derramado. E não vai adiantar clamar o nome do Senhor Jesus, porque a Bíblia ressalta dizendo: naquele dia clamarão, mas eu não ouvirei. Virarei as costas para o povo rebelde, porque não fizeram crédito do poder sacrificial do meu Cristo. Portanto, meu amado, você que está na presença de Deus, permaneça firme, constante e sempre abundante, porque o seu trabalho não é vão do Senhor. Essa é a nossa interação nessa aula de hoje, e eu tenho certeza que Deus está lhe despertando nessa oportunidade. Continue firme na presença do Senhor. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho, e tão logo teremos outros temas de extrema relevância para a nossa alimentação. Deus os abençoe em Cristo, ficai na santa paz. Amém.